Senhor, fazei com que habite em mim a verdadeira tranquilidade da minha alma. Não permita que ela se manche com os vícios da terra. Dai-me forças para que eu mesmo possa corrigir os meus erros. Não deixeis que eu me torne joguete das ilusões deste mundo, que eu seja a diferença na vida de muitos irmãos que estão desacreditados e afastados do verdadeiro Evangelho. Que todos aqueles que me olharem vejam em mim o poder da sua glória. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. Mais uma vez, uma belíssima mensagem que Deus nos envia para o dia de hoje. Ela se encontra no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 18 ao 27. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, que lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, como sempre, mais uma vez, os inimigos e perseguidores de Jesus se aproximam de forma irônica, provavelmente para chacotear os fariseus, e lhes armam uma cilada. Desta vez, são alguns saduceus. Um dos pontos positivos deste grupo é a crença na ressurreição dos mortos. E então, chegando à frente de Jesus, lhe perguntam: no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus, entretanto, leva a sério a pergunta. Jesus foi buscar a resposta no Pentateuco, aceito sem a discussão por fariseus e saduceus, e atira da boca de Deus um diálogo com o maior e mais considerado homem da história dos judeus, Moisés. No episódio da sarça ardente, exatamente o momento em que começa toda a história da libertação dos hebreus e o nascimento deles como povo escolhido por Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, conforme em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6. Deus não diz: eu fui o Deus de Abraão, mas eu sou, o que significa que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos e continuam a adorar a Deus. O alcance do argumento de Jesus era bem mais amplo do que aquele contexto de ressurreição para os fariseus que acreditavam que a ressurreição fosse um prolongamento da vida presente, uma espécie de plenitude dos prazeres terrenos. Para Jesus, quem morre entra na vida eterna na contemplação da vida divina. O mundo futuro não consiste na continuação da vida atual do corpo. Por isso, não precisam de casamento. Jesus, porém, não esclarece que tipo de corpo teremos.
mas apenas afirma que seremos iguais aos anjos e faremos uma comunhão com Deus, ou seja, viveremos a vida do próprio Deus. O mistério da ressurreição foi explicado por Jesus, sobretudo com sua própria ressurreição. A partir da Páscoa, os apóstolos passaram a chamarem-se testemunhas da ressurreição e dela fizeram o centro de toda a pregação e o fundamento da fé cristã. Assim, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus distingue entre os dois tempos, o presente na carne, que é marcado pelo ter, pelo possuir e pelo poder. Neste tempo, tudo é transitório, marcado por inúmeras separações, a mais sentida delas que é a morte. O outro tempo vem marcado pelo dar-se e dar a vida. Deus dá a vida, uma vida que não conhecerá mais a morte. Deus dá-se a si mesmo, fazendo com quem se revestiu da eternidade uma só comunhão, embora conservando nós nossa identidade de criaturas, que Jesus chama de filhos de Deus, iguais aos anjos, porque a vida que recebemos através da geração carnal, como pensavam os fariseus e ensinavam ao povo, mas mediante a graça da ressurreição, na ressurreição do Cristo. É participando da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que participaremos do mistério de sua filiação divina. Se a ressurreição consiste em estar sempre com o Senhor, o viver neste mundo exclusivamente para o Senhor e com o Senhor, já tem o gosto da eternidade. A certeza da ressurreição não deve ser apenas uma realidade que esperamos, mas deve ser uma realidade que influencia desde já a nossa existência terrena. É o horizonte da ressurreição que deve influenciar as nossas atitudes. É a certeza da ressurreição que nos dá a coragem de enfrentar as forças da morte que dominam o mundo, do ter, do ser e também do poder indiscriminado, de forma que o novo céu e a nova terra que nos esperam comecem a desenhar-se desde já. Viemos do Deus da vida e com a morte voltamos para Ele. A morte é um encontro maravilhoso com os amigos e parentes na visão beatífica do Pai. Para este encontro, queremos nos preparar na companhia do nosso melhor amigo, ou seja, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Damos graças a Deus pelo dom da vida e a garantia da ressurreição em Cristo Jesus. Pai, Tu és o Senhor da vida e me conduzes para a vida eterna junto de Ti. Aumentai a minha fé na vida que nunca mais terá fim, pois vós não me criastes para a morte, mas sim para a comunhão contigo. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que a igreja nos põe em nossa consideração pela palavra de Cristo, a realidade da ressurreição e as propriedades dos corpos ressuscitados. Por conseguinte, o Evangelho narra-nos o encontro de Jesus com os saduceus, o que, por meio de um caso hipotético distorcido, apresentam-lhe uma dificuldade a respeito da ressurreição dos mortos, verdade na qual eles não acreditavam. Dizem-lhe que, se uma mulher enviuvar 7 vezes, ela será esposa de qual deles? Isso está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 23. Procuram, deste jeito, ridicularizar a doutrina de Jesus. Mas o Senhor desfaz a dificuldade, expondo que, quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos do céu. Isso está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 25. Assim, nosso Senhor aproveita as circunstâncias para afirmar a existência da ressurreição, citando o que Deus lhes disse a Moisés no episódio da sarça: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E acrescenta: Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Isso está em Marcos, no capítulo 12, do versículo 26 ao 27. Jesus lhes reprova quanto estão errados,
já que não entendem a Escritura nem o poder de Deus. E ainda mais, esta verdade já está revelada no Antigo Testamento. Assim, o ensinaram Isaías, a mãe dos Macabeus, Jobe e outros. Nós, longe de duvidar das Escrituras e do poder misericordioso de Deus, aderimos com a mente e o coração a esta verdade esperançosa. Gozamos de não ficar frustrados na nossa sede de vida plena e eterna, a qual é confirmada no mesmo Deus, em sua glória e felicidade. Diante deste convite divino, fica-nos fomentar as nossas ânsias de ver a Deus, o nosso desejo de estar para sempre reinando junto a Ele. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.